Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rambo ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil. O vídeo de hoje inicia uma série onde vamos retratar o assunto sobre os dados das estações meteorológicas. Começaremos com a grave denúncia realizada pelo jornalista independente britânico Ray Sanders, que buscava entender como que eram coletadas as informações meteorológicas do Met Office, o gabinete meteorológico do Reino Unido, para a confecção de médias de temperaturas e outras estatísticas dos dados da meteorologia. Segundo o Met Office, essas informações são utilizadas como fontes confiáveis, vejam bem, fontes confiáveis para os programas governamentais de balanço zero de carbono. Acontece que de confiáveis elas não tinham nada. E assim, uma vez que Sanders começou a sua investigação, cutucando em pontos sensíveis e fazendo perguntas demais, o seu acesso foi simplesmente cortado. Não se dando por satisfeito, Sanders então escreveu para o secretário de Estado da Ciência, Inovação e Tecnologia britânico, Peter Kyle, e tornou sua extensa carta totalmente pública, sendo então ventilada em diversos sítios da internet, exceto pela grande mídia que, como de costume, nunca ouviu falar do assunto. Parece inclusive do último relatório que nós vimos sobre Covid, não é mesmo? Nesta carta, Sanders fez todos os apontamentos e expôs as diversas falhas, mas escancarou uma coisa muito grave que foi a criação de dados sem a devida obtenção real destas informações. Isso é muito grave. Então, vejamos nesse primeiro capítulo como começou a investigação de Sanders. Então, vamos lá ver a investigação. Sua investigação se iniciou pelas médias climáticas, apresentadas então pelo Met Office. Constatou que os cálculos são baseados em dados que seriam supostamente coletados em 302 sítios meteorológicos. O que é um sítio meteorológico? Aqui no Brasil também a gente chama de ajardinados meteorológicos ou cercados meteorológicos. É onde você instala os equipamentos meteorológicos. Aqui temos um exemplo deles. Tem aqui um cercado, você tem aqui pluviômetros, tem uma estação de medição automática, você vai ter lá também os instrumentos que medem o vento, que é o anemômetro. Aqui você tem o abrigo meteorológico, onde você guarda os termômetros, que podem continuar fazendo as medidas, os aparelhos que medem a umidade, enfim, os instrumentos vão ficar todos aqui. Tem que ter um padrão em cima aí dos sítios meteorológicos. Um dos exemplos citados foi descrito ao se selecionar em um mapa pictórico o nome de Dungeness, uma área costeira de preservação de cascalhos marinhos no condado de Kent, Inglaterra. Então pegamos aqui um pedaço do mapa aqui onde está o condado de Kent e ele utilizou este lugar justamente por ser a sua terra natal. Portanto, ele conhecia bem aí esse lugar e provavelmente ele reconheceria as estações. No caso de Dungeness, ele verificou que no ponto do mapa constava um sítio meteorológico em situação operacional, ou seja, estava a funcionar, podendo-se obter suas coordenadas geográficas, a altitude local, etc. Então veja só, nesse ponto você poderia obter então as médias móveis, ou seja, as séries eram bem grandes, e começando aí desde 1961 até 2020, lembrando que as médias começam no ano 1 e terminam no ano 0, de 30 em 30 anos, isso vai andando. Você poderia encontrar as médias de temperatura, poderia encontrar outras variáveis. As medições absurdas de rotina, onde a temperatura do ar estava sendo medida até a segunda casa decimal, do qual nós já cansamos de dizer que isso não tem significado físico, mas eles continuam a insistir. Esperava-se, então, que no local houvesse pelo menos uma estação meteorológica de superfície, uma EMS, ou então MMTS, que é uma estação de temperatura de máxima e mínima. Ok? É isso aí que ele esperava encontrar ali. Só que não! A estação relatada como operacional, ou seja, fornecendo dados para a rede Met Office,
simplesmente fechou em 1986. Isso significa que há 38 anos não houve medição, não teve observação nenhuma lá. O que estão fazendo? Então, não houve observações meteorológicas de fato em Dungeness. Portanto, não existem dados reais. Todos os valores foram devidamente simulados dentro de padrões científicos, que dentro de padrões científicos está fazendo interpolação de dados e atribuindo a interpolação, o valor de interpolação em ponto, enfiando como se fosse dado de estação meteorológica. Isso é um absurdo, é um grande absurdo. E como é que podem aceitar um negócio desse? São dados inventados, não são informações obtidas do mundo real. E fizeram isso, simplesmente fizeram isso, colocaram lá informações que não existem no mundo real. E aí o que aconteceu? Ele começou a fazer muita pergunta em cima disso, e o pessoal do Met Office simplesmente parou de respondê-lo. Não vamos mais lhe atender. E aí foi necessário que ele tomasse algumas medidas utilizando a Lei de Liberdade de Informações, o FOI, o Freedom of Information. O Met Office parou de responder às suas indagações, então o Sanders apelou para o FOI britânico e conseguiu então descobrir quais sítios meteorológicos estavam verdadeiramente operacionais e registrando dados reais. Da planilha recebida do Met Office, ele constatou a distribuição das estações do Met Office segundo a obtenção de dados. Ele fez isso aí em junho de 2024. Total de 302 sítios. Ele viu que 199 deles eram reais, tinham dados, e 103 eram simulados. Então, não existe a estação. 103 séries de dados de sítios que não existe a estação. Isso é muito grave. 34,1% dos dados foram simplesmente inventados. Como é que pode um negócio desse? O pessoal simplesmente inventando dados? Pois é. E aí esses dados são utilizados depois para fazer o quê? As estatísticas, né? Então vamos lá ver agora o que aconteceu. Os dados e as estatísticas saem então de onde? Apesar do seu encerramento em 1986, a estação de Dungeness aparenta coletar e produzir médias de temperaturas contínuas até a ignóbil segunda casa decimal de 1 grau Celsius, como a gente acabou de falar. Então isso mostra claramente que estão fazendo uma matemática aí por trás. Aparentemente, o mesmo ocorre com as estações de Folkestone, Dover e Gillingham. Lembrando que são do condado de Kent, aonde o Sanders é a terra natal dele, ele conhece esse lugar. Então, todas não apresentam seu código designativo de classificação da Organização Meteorológica Mundial, quintalzinho da ONU lá, né? A OMM. Olha só, então não tem o código da OMM nessas estações. E diferentemente dos locais que foram verificados e listados pelo Met Office. Então já percebemos que tem duas categorias aí. Uma são que não existem as estações, os caras estão fabricando dados, segundo o Sanders, e nem sequer aparece no código designativo da OMM. Olha só que grave isso. E as que realmente existem, aí tem lá o designativo, tem o código, inclusive fazem observações sinópticas para realizar o diagnóstico de tempo e depois fornecer informações para fazer o prognóstico. Então veja só como tem uma diferença aí. E ele colocou o caso de Dover, que ele também conhece, foi até a listagem, pegou a informação e foi procurar no mapa e se surpreendeu que a estação estaria, então, na área, na faixa de areia da praia. Ou seja, como é que poderia existir uma estação meteorológica ali de medição, onde as marés simplesmente cobririam a estação? Ela claramente não existia. E o interessante é que eu fui atrás dessas informações recentemente, agora em dezembro, e levantamos isso, e sabe o que aconteceu? Eles simplesmente tiraram. Eles tiraram a de Dungeness também. Fui lá, está desaparecida, não fala nada, fala como não existente. Não é surpreendente isso, pessoal?
Eu, pelo menos, acho assim, surreal que o pessoal faça um negócio desse. Então a situação está bastante grave aí, frente às denúncias do Ray Sanders. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao Rubem Garcia, que faz contribuições no PayPal, a Carla Gomes, que fez a sua contribuição no Vaquinha, ao Sr. Celso, a Sra. Marina, ao Sr. Humberto, Maria Tereza, Rui Carlos e Raquel Ribeiro, que fizeram contribuições no Nossa Caixa ou nas lotéricas. Você pode utilizar esses números para fazer a sua contribuição pelas lotéricas. E aos nossos colegas que estão no Apoia-se, nossos 14 apoiadores, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, José Luiz, José Roberto, a Lígia Souza, a Lúcia, o Michele, o Nelson, Nilce, Roberta e o Ronald. Meu muito obrigado para todos, lembrando que eu estou sempre orando por todos os nossos apoiadores, sejam do Apoia-se, do Nossa Caixa e todos os outros meios. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e aos nossos colaboradores que estão sempre mandando material para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra. Aproveitem o Natal e presenteiem todos os seus filhos com a Bíblia em quadrinhos. E lembrando que as nossas aulas e cursos vão até o dia 19 de dezembro de 2024. Aproveite essa grande oportunidade. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo dessa nossa série, onde a gente trouxe as denúncias do jornalista britânico Ray Sanders sobre o Met Office, então o escritório de meteorologia do Reino Unido, onde pelo menos aí mais de um terço das suas estações de medição de temperatura do ar que servem para os relatórios climáticos estão apresentando aí valores muito altos e pior que essas informações sequer existem de fato tiradas do meio ambiente, né? Não são estações, elas são fabricadas segundo as denúncias do Ray Sanders. Então nós vamos aí acompanhar essa nossa série, nós vamos trazer mais detalhes sobre a carta do Ray Sanders e também outros detalhes, porque essas coisas estão a acontecer em vários lugares do mundo. Olha só que incrível! Estações meteorológicas que não existem, estações que recebem fontes de calor ao seu redor e atrapalham as temperaturas, e tudo isso aí está sendo colocado como aquecimento global, como lembrou bem o Dr. Sun, né? Ele falou lá, olha só, as estações estão aí com um efeito urbano e algumas delas, nesse caso, nem existem, e o pessoal está falando que existe aquecimento global. É terror, né? É um terror. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!